Vamos dar prosseguimento aqui à correção do capítulo 5. Todo mundo está conseguindo acompanhar minha tela aí, galera? Estão conseguindo acompanhar minha tela? Sim. Beleza, obrigado, tá? Então, vamos lá. Questão número 12, tá bom? Começa aqui com um gráfico em forma de pizza, né, que fala também sobre a pauta de exportação no Brasil, tendo como referência o ano 2014, Universidade Federal do Paraná. Nas últimas décadas, o saldo comercial brasileiro vem crescendo fortemente, mas de forma bastante diferenciada segundo cada grupo de países com os quais o Brasil faz comércio. Em relação ao G7, o que é o G7? É o grupo, né, que começa a ganhar muito corpo ali naquele início de nova ordem mundial, que representa as 7 economias principais da história do capitalismo. Então, a gente está falando de Estados Unidos e Canadá na América, a gente está falando de Alemanha, né, França, Inglaterra e Itália na Europa e Japão na Ásia, certo? O grupo das 7 maiores economias. Mais tarde, nós temos a formação do G8, com a entrada, né, da Federação Russa. Então, G7 mais a Federação Russa igual a G8. O G8 está congelado devido a embrólios, né, envolvendo a política externa e geopolítica do Putin em termos, né, de tentar retomar as suas áreas de influência no leste europeu, uma situação histórica aí, e um imbróglio ali envolvendo a União Europeia, com participação dos Estados Unidos. Então, é um processo de tensão aí, tá legal? Tendo como referência principal a questão do gás, dos gasodutos, oleodutos, que abastecem, né, a dependência muito forte da Europa do gás proveniente de territórios russos, tá bom? Certo? Por outro lado, em relação ao G20, que é o grupo de países mais desenvolvidos do mundo, o Brasil tem acumulado fortes déficits comerciais por conta da importação de bens industrializados. Então, está mostrando a discrepância entre valor agregado, né? Então, quanto de soja que o Brasil precisa vender, quanto de minério que o Brasil precisa vender, quanto de matérias-primas, né, com pouco ou nenhuma transformação o Brasil precisa vender para poder equilibrar suas contas em termos de importação de maquinários, em termos de pagamento de royalties em tecnologia, né, compra, né, de produtos de maior valor agregado, entre eles eletrônicos, certo? Por outro lado, o país vem acumulando superávites cada vez maiores no comércio de países emergentes, tais como China e Rússia, né? Grandes compradores aí de soja, de minérios, de laticínios, né? A Rússia é um grande comprador de laticínios, de carne, né, que importam do Brasil produtos agrícolas, carne e minérios. Nesse sentido, a pauta exportadora brasileira tem se direcionado para os produtos básicos. Aí eu quero que vocês lembrem daquele conceito, alguns conceitos, né? O medo de avanço da primarização da economia brasileira, ou seja, uma dependência cada vez maior da pauta de exportação brasileira sobre os produtos primários, e a lógica de comoditização do território, ou seja, o processo de especialização de determinadas territórios, né, que avançam no Brasil, principalmente ligados à questão de monocultura de exportação, tá? Explique o conceito de subdesenvolvimento e avalie as mudanças ocorridas na pauta exportadora brasileira. Quando você fala de subdesenvolvimento, é um desenvolvimento aquém, né, do apresentado por outros países, um desenvolvimento, né, bem abaixo do ideal, beleza? Isso está dentro da própria lógica do sistema capitalista, dentro do processo de formação de um sistema mundial que desde o início é um sistema contraditório, apresentando centro e apresentando periferia desse sistema. A partir da expansão marítima, o que nós temos? Aquelas economias regionais sendo integradas progressivamente, formando um grande sistema mundo, né? Tendo, num primeiro momento, né, a Europa como eixo central, mas estabelecendo todo um processo, né, de divisão internacional do trabalho. Então, o subdesenvolvimento ele é fruto desse processo construído ao longo da história. No primeiro momento, o que você tem? Países, né, dominados pelas suas metrópoles, naquela relação colônia-metrópole. Com o desenvolvimento industrial, as nações industrializadas passam a ter um destaque maior dentro desse sistema mundo, tendo essa referência de países centrais, industrializados, países ricos, industrializados, países periféricos, dependentes, né, não industrializados. E mesmo com o processo de independência de nações
latino-americanas, africanas, asiáticas, a grande maioria destas, né, não superou o estigma de subdesenvolvimento, mantendo a lógica centro e periferia. Como reflexos, o que nós temos? Condições, né, muito complicadas para a maioria da população, indicadores sociais muito aquém do ideal. Então, são países, né, cuja caracterização de forte concentração de renda, forte concentração fundiária, forte dependência externa em termos de tecnologia, em termos de capitais, serviços públicos, né, muito ruins em termos gerais, saúde, educação, prestação de serviços de saneamento, então coleta de lixo, água, então a gente consegue perceber essa caracterização, né? Na sequência, está aqui, ó, avalie as mudanças ocorridas na pauta exportadora brasileira descritas no texto acima, com base no conceito de subdesenvolvimento. O que acontece? O Brasil torna-se independente, mas mantém-se no processo de dominação. O Brasil torna-se independente politicamente, mas em termos econômicos mantém-se extremamente dependente. E, ao mesmo tempo, a gente pode perceber que, por mais que o Brasil tenha avançado economicamente, que o Brasil tenha diversificado a sua pauta de exportação, então, no século XIX, nós tínhamos, né, uma grande primazia para a Inglaterra. No início do século XX, já começa os Estados Unidos ganhando corpo e progressivamente se apresentar como o principal parceiro comercial do Brasil. Hoje, a gente pode perceber que nós temos uma diversidade de parceiros comerciais. A China hoje se apresenta como o maior, né, parceiro comercial brasileiro, só que, por outro lado, a lógica de dependência da exportação primária permanece, né? Então, a gente precisa entender isso. E são justamente os produtos primários de menor valor agregado que mais oscilam em momentos de instabilidade do capitalismo, são aqueles que mais sofrem, né, ações especulativas, em momentos de retração do sistema econômico, momentos de crise, momentos, né, que a gente pode perceber que uma menor procura por matérias-primas e, com isso, interfere diretamente na balança comercial dos países, tá certo? Além, obviamente, né, de um sistema educacional, um processo de pesquisa muito pouco, né, priorizado, né, poucos investimentos, que aumentam ainda mais a dependência de mão de obra qualificada, né, de importação de determinados bens de alta tecnologia, né, pagamentos elevadíssimos de royalties, tá bom? Então, é essa relação. Gente, alguma dúvida na questão número 2? Perdão, questão número 12? Então, silêncio, eu vou entender que está tudo certo. Questão número 13, comércio, né, mundial em bilhões. Vê se vocês conseguem perceber aqui nesse mapa que nós temos aquela lógica de centro-periferia sendo representada. Vê se vocês conseguem perceber a tríade econômica sendo representada, Estados Unidos, União Europeia, Japão, embora nós tenhamos, né, alguns autores já apontam isso, a necessidade de você acrescentar outros países, né, no Sudeste Asiático, como, por exemplo, a China, como alguns tigres asiáticos de primeira geração, como a Coreia do Sul, dentro dessa relação de tríade econômica. Então, a gente pode perceber pelas setas, pela espessura dessas setas, que representam os fluxos comerciais em bilhões de dólares, como o maior fluxo acontece entre a América do Norte, onde nós temos os Estados Unidos, entre a Europa Ocidental, onde nós temos a União Europeia, com grande destaque para a Alemanha, né? E o Sudeste Asiático, porções, né, da Oceania, onde nós temos ali o extremo asiático, nós temos o Japão, nós temos a Austrália, nós temos tigres asiáticos, nós temos a China. Tá legal? Certo? Então, eu quero que vocês percebam o tamanho do círculo, eu quero que vocês percebam o direcionamento das setas, eu quero que vocês percebam a espessura das setas, e eu quero que vocês percebam a lógica centro-periferia sendo representada nesse mapa. Na sequência, já utilizando a segunda legenda, a legenda de cores, eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Quando a gente fala do azul, a gente está falando de comércio entre países da região. Mercados onde os países são mais complementares do que concorrentes, mercados onde nós temos importantes blocos econômicos formados, olha o exemplo da União Europeia, reparem como o comércio entre os países é muito significativo. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de países subdesenvolvidos, de países periféricos, de países, né, ainda com uma pauta de exportação primária que pesa bastante na balança comercial, olha como a dependência externa, a dependência do comércio externo é muito forte. Estão vendo? Em vermelhinho? Então, vamos pegar, por exemplo, o comparativo entre Europa Ocidental e América do Sul e Caribe.
Olha o tamanho do círculo, olha a diferença de cor. Então, vamos pegar ali mais ou menos 1/4 da União Europeia é de dependência, né, de exportação. Beleza? Olha, por exemplo, a América do Sul e o Caribe. Olha como que é uma grande dependência do comércio externo. É uma das grandes dificuldades, por exemplo, do Mercosul. São países, né, subdesenvolvidos, são países que dependem da exportação do comércio externo, né, em grande parte. Embora tenha crescido, né, principalmente nos finalzinho dos anos 90, início do século XXI, muito fortalecimento do Mercosul, embora hoje está, né, devido à crise econômica, crise política, embrólios políticos, o Mercosul está muito, né, não está superando a expectativa de crescimento, de avanço do processo de integração. Então, são países muito mais concorrentes, né, do que complementares. Estão percebendo isso? Então, era mais ou menos isso. Então, é dentro dessa tocada que uma questão poderia exigir conhecimento de vocês, tá bom? Aqui nós temos uma questão da Unesp, que está lá, verbo de comando, indique diferenças em relação à forma de inserção da Europa Ocidental e da América do Sul no Caribe no comércio internacional. Então, dentro desse aspecto, o que a gente pode falar? Primeiro, o volume no comércio mundial. Olha o peso do comércio mundial em termos de bilhões de dólares, certo? Segundo, a lógica de integração econômica regional. Olha como que está a dependência, né, do comércio para fora e do comércio intrabloco. Beleza? Então era justamente isso que a questão queria que vocês desenvolvessem. Obviamente a lógica centro-periferia, dependência mais do setor primário, exportação, né, um mercado consumidor de maior potencial, né, na Europa Ocidental, maior diversidade produtiva, certo? O desenvolvimento de um parque industrial que permita uma maior diferenciação. Por exemplo, o Brasil, né, tem o maior parque industrial da América Latina, mas não é um parque industrial completo, né? Então a gente precisa entender isso, tá bom? Então a resposta de vocês iria ser tangenciada com base na legenda, onde vocês iriam falar dos fluxos comerciais e também da dependência do comércio externo, tá? Beleza? Gente, alguma dúvida sobre a questão número 13? O que se esperava da questão número 13? Então vamos lá. Questão 14. Os aspectos socioeconômicos são uma das formas utilizadas atualmente para a regionalização do planeta. Na primeira parte das aulas, dos vídeos, eu fiz várias análises. O que é regionalizar para a geografia? É você pegar um todo, que no caso é a superfície terrestre, e dividir em partes a partir de um ou mais critérios. E esses critérios estão relacionados aos objetivos, né, esperados por essa regionalização. E nós fizemos uma regionalização através de vários aspectos. Um grande destaque para os aspectos socioeconômicos, para os aspectos geopolíticos, tá? Então, a gente analisou o fluxo de internet, rotas aéreas, produção de tecnologia, né, acesso a itens como água tratada, comércio entre os países, né, desenvolvimento industrial, modernização do campo. Então, a gente foi analisando com auxílio de mapas, de gráficos, a gente foi fazendo, né, essa análise, certo? Embora seja uma maneira bastante genérica e simplificada. Romulo, como assim? É muito complicado, por exemplo, você regionalizar o mundo, por exemplo, em apenas 2 grupos. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. É muito complexo isso, porque é muito heterogêneo. Então, por exemplo, quando você fala Brasil e Serra Leoa, ambos são subdesenvolvidos. Cara, mas o grau de desenvolvimento é muito diferente entre eles, né? Então, de uma forma geral, de uma forma mais didática, utiliza-se essas expressões, né? Grupo dos desenvolvidos, grupos dos subdesenvolvidos, mas a gente precisa entender que não é algo homogêneo, pelo contrário. Nós temos diferenciações históricas, diferenciações culturais, étnicas, de desenvolvimento econômico, né? De indicadores sociais. Então, assim, determinadas formas de classificação, de aferição, elas são mais detalhadas, né? Como, por exemplo, a divisão por faixas do IDH. Através desses aspectos, divide-se o mundo entre norte e sul, fazendo referência, né, ao norte desenvolvido, ao sul subdesenvolvido. Lembre-se que esse conceito norte-sul já entrou, né, em questionamento, já não representa mais uma realidade, então muitos questionam, né, e passa-se a entrar em uso. Esse conflito norte-sul, iniciado nos anos 80, no contexto de mudanças geopolíticas, substituindo aquela classificação leste-oeste da Guerra Fria,
né, o que mais passou a chamar a atenção era justamente as desigualdades socioeconômicas. Então, o norte, os países de tipo norte, né, desenvolvidos, centrais, e os países de tipo sul, subdesenvolvidos. Então, não se trata de uma divisão geográfica pela linha do Equador, mas sim uma divisão socioeconômica. Quais são os principais problemas hoje da utilização dessa expressão? A União Soviética, ainda nos anos 80, era uma realidade. Ela se fragmenta em 91, então alguns territórios, né, da antiga União Soviética são territórios muito mais próximos, né, dos países de tipo sul, né? Como Cazaquistão, Uzbequistão, né, Azerbaijão. E países, né, que até os anos 80 eram classificados como países, né, tipo sul, a partir dos anos 80, nós temos um crescimento muito forte, e principalmente os tigres de primeira geração, entre eles, né, a Coreia do Sul, né, Singapura, Taiwan, são países que estão muito mais próximos à lógica do tipo norte. Muitos autores já classificam-os, né, como do tipo norte, tá bom? Analise os dados contidos na tabela. Então, nós temos aqui os países, população em milhões, população urbana, mortalidade infantil. Lembrando que mortalidade infantil é o número de crianças nascidas vivas que morrem antes de completar um ano a cada grupo de 1000, tá bom? Pode nascer morto? Não pode, inclusive tem uma expressão, né, chamados natimortos, tá? Expectativa de vida ou esperança ao nascer, população urbana com acesso à água potável, produto interno bruto per capita, dado em dólar, né? Índice de desenvolvimento humano, beleza? Aqui nós temos, indique o país que melhor representa o norte, aquele que melhor representa o sul. Então, gente, para ficar muito mais fácil, vai pelo índice de desenvolvimento humano. O país que está mais próximo de 1 é o que apresenta maior desenvolvimento. O país que está mais próximo a 0 é aquele que apresenta o menor grau de desenvolvimento. Então, o país mais próximo a 1 aqui é justamente a Suécia, 0,951. Tudo bem? Então, nós temos aqui a Suécia. Vou pegar, fazer a anotação. A Suécia, IDH mais próximo a 1. Tá? Então, quando a gente fala do IDH, nós temos, né, um índice que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento. Mais próximo de 0, menor o desenvolvimento. Tá legal? E aquele que melhor representa o subdesenvolvimento, né, um país subdesenvolvido. Então, nós temos aquele mais próximo a 0, que está aqui, Níger. Tá bom? Onde você tem um indicador do índice de desenvolvimento humano mais próximo, né, a 0. Justifique a sua resposta utilizando aspectos socioeconômicos da tabela. Então, por exemplo, vamos pegar esses dois países aqui, Níger e Suécia. Além do IDH, que a gente já analisou, a gente pode falar de mortalidade infantil, tá? Então, olha aqui a mortalidade infantil. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Deixa eu apagar o que eu fiz. Anotar. Beleza. Opa, vamos lá? Show. Beleza. Então, nós identificamos aqui Níger e Suécia. Beleza? Que melhor representa um país desenvolvido, um país subdesenvolvido, um país de tipo sul, um país de tipo norte, né? Agora, olha aqui, mortalidade infantil. Dá uma olhada aqui na mortalidade infantil a cada 1000. Olha a Níger, agora olha a Suécia, certo? Olha a população urbana com acesso à água. Na Suécia, 100%. Olha aqui. Olha a Níger. Tá bom? Que outro fator que a gente pode falar? População em milhões, população urbana, mortalidade infantil, expectativa de vida. Olha aqui, Olha a expectativa de vida, 43 anos, esperança ao nascer. Olha a Suécia, 81 anos. Tudo bem? Então, a gente pode falar de vários aspectos, né? Romulo, eu poderia falar da renda per capita? Também, eu poderia falar da renda per capita, não tem problema, tá? Mas você utilizaria esses indicadores socioeconômicos, né, para falar justamente daquilo que melhor caracteriza os países de tipo norte e os países de tipo sul, tá bom? Saiu aqui, deixa eu voltar. Vamos dar sequência aqui. Questão número 15. O NESP.
Embora a miséria seja espalhada pelo mundo, é possível delimitar áreas de concentração de extrema pobreza, pessoas vivendo com menos de $1 dia, no mapa produzido pelo Centro de Pesquisa de Pobreza Crônica. A escala do tamanho dos países, que é uma anamorfose, que é uma técnica cartográfica que se caracteriza pela deformação da superfície terrestre de parte dela, para chamar a atenção do leitor sobre o tema central, né, daquela representação, que no caso está ali, né, a questão da desigualdade, né, presente em escala planetária. É muito comum que você utilize também, não somente deformações, mas que você utilize figuras geométricas para representar os países, né? Está de acordo com o seu número de habitantes em pobreza irreversível. A cor indica o nível de renda da maior parte dos habitantes pobres de cada país. Quando dados oficiais são insuficientes, pesquisadores estimam as taxas nacionais de pobreza. Então, a gente pode perceber o seguinte, né? Olha como, por exemplo, os países centrais eles estão pouco expressivos. Olha como que os países subdesenvolvidos, sobretudo aqueles de alto grau, né, de subdesenvolvimento, estão muito expressivos. Eles gritam aí. Olha porções da América Latina, olha porções da África, sobretudo a África subsaariana. Olha as porções... olha porções da Ásia, né? Alguns percentuais muito fortes aí no sul e no sudeste asiático, como a gente pode perceber, tá bom? Então, nós temos essa representação aí. A partir da análise do mapa, cite o nome de 2 regiões geográficas que se destacam como desesperadamente pobres ou muito pobres. Desesperadamente pobres ou muito pobres, nós temos aqui o azul e o vermelhinho, tá? Repare que a questão está pedindo, regiões geográficas, não está pedindo continente. Então, vocês podem falar de áreas onde nós temos concentração de vermelho e de azul e de vermelho. Então, a gente está falando da África subsaariana, como exemplo, tá? E de porções do sul e do sudeste asiático. Beleza? Tranquilo? É comum que numa questão discursiva, né, os alunos percam pontos, porque algum aluno poderia colocar o continente, na verdade não está pedindo o continente, tá? Mas porções geográficas que obviamente fazem parte, né, de determinados continentes. Que se destaquem como desesperadamente pobres e muito pobres, e menciona elementos geográficos que justifiquem essa pobreza. Então, quando a gente fala de elementos geográficos que justifiquem essa pobreza, vocês podem falar sobre segurança alimentar, vocês podem falar sobre infraestrutura sanitária, água, esgoto, coleta de lixo, vocês podem falar sobre questão de políticas públicas, né? Sobre altas taxas de violência, né? Vocês podem falar sobre instabilidade política, tá? Vocês podem falar sobre estabilidade política. Então, pode-se falar através de vários aspectos, né? Forte concentração de renda. Alguns países, inclusive, vivem em estruturas, né, de frágil organização política que levam a guerras civis, conflitos étnicos, conflitos religiosos mais intensos, né? Onde o Estado apresenta um vazio muito forte. Se a gente pegar, por exemplo, algumas porções da África, sobretudo na região do Chifre da África, nós temos piratarias muito fortes que deixam claro, né, que o Estado ele tem um baixíssimo controle, né, sobre os territórios. Tá legal? Então, são as características do subdesenvolvimento que vocês vão utilizar como justificativa para a resposta de vocês. Tá bom? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Não?